Nesta noite nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a 18. Nós falaremos nesta noite sobre o poder da oração em nossas vidas. O texto diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fiéis os meus olhos e os meus corações e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizer segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino. Se quando a aliança que fizeram com Davi, teu pai, devendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém, queridos irmãos? Os irmãos podem sentar. Agora eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora que eu vou estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós confiamos no Senhor, Deus, é por isso que estamos aqui. Estamos aqui, Deus, diante da Tua santa presença para Te dizer, Pai, que nós Te amamos, que nós confiamos na Tua provisão, Pai, no Teu poder. Sabemos, Deus, que o poder está nas Tuas mãos, e basta uma palavra Sua para todo o quadro, tudo mudar. E nesta hora, Deus, nós conclamamos, Deus, há uma mudança total para o povo, para toda a humanidade, Senhor. Nos abençoa, Deus, nos guarda, nos livra do mal, nos livra da enfermidade, nos livra de tudo, Deus, que tem assolado a humanidade, seu Deus, nos guarda e nos abençoa e protege a família, Deus, que é a sua primeira constituição. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Meus queridos, o hábito de orar, hábito esse que é um hábito saudável, nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus. A oração abre os tesouros dos céus. Eu queria dizer, tesouro esse que muitas vezes está escondido de nossas vidas, porque nós não temos orado. A palavra de Deus é clara: se o povo orar, se humilhar e se converter, Deus, queridos irmãos, está pronto a sarar a nossa terra. Eu quero te dizer que intimidade, é preciso ter intimidade com Deus. Deus busca um relacionamento íntimo, mas essa intimidade corresponde a relacionamento. Se eu me relaciono com Deus, eu sou íntimo dele. Se eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Se eu leio a palavra dele, eu busco essa intimidade. Mas se eu não pratico isso, automaticamente eu não tenho relacionamento com ele. Então muitos acham que os milagres decorrentes da oração que a palavra de Deus fala é um privilégio de pouco e é algo exclusivo. Mas eu quero te dizer que as maravilhas de Deus, os milagres de Deus não é privilégio de poucos. O milagre de Deus é para todo o povo que nele crê. Precisamos crer, precisamos buscar, mas pensar assim, queridos irmãos, é um grande engano, porque muitos acham que os milagres de Deus só são para algumas pessoas. Isso é engano.
Deus é um Deus que ama a todos da mesma maneira. Então, o Senhor Jesus, Ele abriu o caminho para todos, aqueles que amam a Deus e todos aqueles que o buscam. O caminho está aberto. Ao Jesus morrer na cruz, Ele abriu o caminho para que todos chegassem a Deus. Antigamente, só o sumo sacerdote era quem tinha acesso a Deus para suas petições, para se apresentar diante de Deus, mas Jesus, Ele acabou com isso. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, e a partir daquele dia, Ele nos deu acesso a Deus, mas esse acesso a Deus, essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus é através da oração. Eu preciso falar com Ele. Então orar é a solução para os nossos problemas, orar é a solução para a humanidade, se arrepender dos seus pecados é a solução. Observe que o capítulo, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, é preciso primeiro se humilhar diante de Deus, depois orar, depois buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, dizer: Senhor, eu não vou mais praticar. E vem a promessa, ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A fórmula, a vacina para a cura da coronavírus está aí, é a conversão do povo. É a oração, é a comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, automaticamente, queridos irmãos, todos os problemas seriam resolvidos. Quando o povo de Deus estava sofrendo no Egito, na mão de Faraó, estava cativo, estava humilhado, estava ali sendo pisado. Queridos irmãos, teve um dia que o povo se conscientizou que eles precisavam praticar isso. Eles se humilharam, eles oraram, eles buscaram a face do Senhor e eles se converteram dos seus pecados. Nesse dia, Deus do céu ouviu a oração deles. E nesse dia, aqueles irmãos, Deus resolveu o problema do povo dele. E a solução do nosso problema, a solução do povo da humanidade, está nas mãos do Senhor. Está na mão do Deus que é todo poderoso. Então, queridos irmãos, o desenvolvimento da humanidade, nos dá um alcance com maior habilidade. Observe que revoluções na tecnologia e comunicação nos fazem, querido irmão, entrar em qualquer parte do mundo apenas em um clique, é apenas um instante. Mas eu quero te dizer que nós podemos estar na presença de Deus também em um só segundo, mas é preciso reconhecer Ele como Senhor, é preciso evidente. Então, será que temos buscado mesmo a face de Deus? Será se temos nos arrependido? Será se temos mudado? Será se não temos só brincado de ser crente? Muitos têm brincado, não estão praticando isso que esse texto de 2 Crônicas 7,14 fala. Não tem tido comunhão com Deus. Então, queridos irmãos, quando ligamos a TV e ouvimos as notícias recentes do que está acontecendo, fica claro que a humanidade não está em comunhão com Deus. Fica claro que o nosso povo, o povo brasileiro, não está em comunhão com Deus, que eu tenho certeza que se tivermos em comunhão com o nosso Deus, automaticamente Ele resolverá o problema da humanidade. Eu acredito, queridos irmãos, que a humanidade não está feliz como gostaria. A fome e as doenças assolam o mundo está sofrendo, a terra está doente, estamos cada vez mais perdidos. Observe que a grande pergunta é: o que fazer? Aonde está a solução?
Os cientistas perguntam como vamos resolver. Os políticos perguntam como vamos resolver o problema dessa crise que estamos vivendo, da enfermidade que está em 80 e tantos %, está 90%, está um caos, mas eu quero dizer que a resposta é simples. Nós encontramos na palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14. Eu estava pensando essa semana que se por acaso os líderes religiosos que detêm a comunicação mundial resolvessem convocar o povo de Deus, de todo mundo, para um só dia, todos consagrarem, todos orarem, todos buscarem a face de Deus e todos se arrependerem, tenho certeza que nesse mesmo dia, que basta Deus dizer assim, acabou o coronavírus acaba. Mas é preciso o povo reconhecer, enquanto o povo não se arrepender, nós vamos pagar o preço do pecado do outro. Queridos irmãos, Jesus nos falou em Mateus 21, 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. A palavra de Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E essa palavra é real. Tudo que pedimos em oração, crendo, meus irmãos, nós receberemos. Esse texto nos mostra que as possibilidades geradas na oração, queridos irmãos, são imensuráveis. As possibilidades geradas pela oração é incompreensível o entendimento humano, então ela é eficaz, a oração ela é eficaz. Mas se você observar bem, é algo tremendo isso, é algo triste, é algo tremendo e triste no mesmo tempo. Os cultos de oração das igrejas, automaticamente a maioria das igrejas já se vaziam. Parece que o culto de oração não é muito importante, quando na verdade oração é a chave da vitória. Glória a Deus. Oração é a chave do avivamento da igreja, queridos irmãos. É preciso desenvolver a igreja de Cristo, precisa desenvolver o hábito de orar e buscar a face de Deus. Para isso, meus irmãos, é preciso abrir mão do controle e dizer: Senhor, o controle é seu. E nós queremos o controle na nossa mão, né? Nós queremos ser detentor do controle. Então, o maravilhoso poder do clamor, ele se manifesta na vida de quem é servo e ao mesmo tempo se entrega completamente, confia. Não adianta eu dizer que confio no poder da oração, mas eu não oro. Se você for perguntar aos cristãos por aí, você acredita no poder da oração? Acredito. Quanto tempo você leva por dia orando? Mas fale a verdade, quantos minutos? Não é horas não. Aí, realmente eu fico 2 minutos, 3 minutos. Confia no poder da oração e leva 2 minutos orando. Tem crente, meus irmãos, que ora 2 minutos por dia mesmo. Eu estou lhe falando a verdade. Tem crente que nem ora no dia inteiro, acorda, levanta como se Deus não existisse. E como é que eu posso dizer que eu confio nesse versículo que acabamos de ler? Então, o maravilhoso poder do clamor se manifesta, aqueles irmãos, na vida daquele que é filho e ao mesmo tempo é servo de Deus. O poder da oração só vai se manifestar na vida daqueles que confiam no poder de Deus. Então é necessário submissão e confiança. Eu preciso me submeter à vontade de Deus, eu preciso confiar no poder dele. Então é necessário, querido, tudo que precisamos, meus irmãos, está ao alcance da oração. Tudo que você precisa está ao alcance da oração. Se derrame na potente mão de Deus. Diga: Senhor, eu confio no Senhor. Precisamos, meus irmãos, diariamente levar no mínimo, vamos pensar em meia hora na presença de Deus. Meia hora no mínimo, buscando a face dele. Então, existe poder, queridos irmãos, na concordância da igreja. A igreja precisa estar junta, orando. Observe que um outro cenário que os milagres, né?
é pela manifestação da concordância, da oração da igreja. A Bíblia, queridos irmãos, em muitos momentos, Mateus capítulo 18, eu queria que alguém abrisse aí para ler, por favor, Mateus 18, de 18 a 20, que fala sobre quando dois estão juntos em oração. A oração ela é mais poderosa, né? Então, quando o povo de Deus se une em oração, coisas extraordinárias acontecem. A igreja precisa estar em oração. Leia aí, por favor, Mateus 18, 18 a 20. Observe, pode continuar. Porque aonde estiver 2 ou 3 irmãos reunidos em seu nome, aí estou em nome do meio deles. Observe que o texto diz: onde estiver dois concordando sobre o mesmo assunto, o Senhor fará cessar. Então, meus queridos irmãos, então a solução está na igreja unida, a igreja junta. Imagine se todas as igrejas se reunissem para orar pelo fim dessa pandemia que estamos vivendo. Eu acredito que no mesmo dia essa pandemia seria eliminada, os médicos iriam se espantar, eles iriam fazer exame em pessoas que foi detectado com a maior parte do pulmão comprometido, e eles iam olhar e dizer: como é que pode? Como isso aconteceu? Não existe mais pandemia. Seria o poder de Deus. É preciso confiar. Então, queridos irmãos, eu imagino que teríamos um mundo bem melhor se a igreja se unisse para orar de um povo mais feliz e próspero, de um povo abençoado. Então, se a igreja não é capaz, não tem capacidade de influenciar essa realidade, então precisamos questionar a eficácia do ser cristão. Se a igreja ora, se a igreja se une para orar, é porque a palavra de Deus ela não mente. A palavra de Deus diz que se nós orarmos e buscarmos a face de Deus, Ele ouviria do céu, perdoaria o nosso pecado, sararia a nossa terra. A terra está doente, a terra está sofrendo, é por falta de oração da igreja. A responsabilidade é nossa. Queridos irmãos, o poder da oração, a Bíblia diz que a oração e jejum pode muito em seus efeitos. Observe que, de acordo com o Senhor Jesus, há questões na vida que só pode ser vencida, só pode ser combatida com oração e jejum. Vamos ler em Marcos 9, 29, por favor. É o poder do jejum, o jejum juntos, a oração juntos, o povo de Deus unido. Se o povo de Deus se unir em prol para combater qualquer coisa, a vitória é certa. Pode ler, por favor. Observe que existe coisa, meus irmãos, que só oração e jejum para resolver. Observe que os médicos já tentaram várias coisas na tentativa de eliminar. Cada dia que passa aparece uma cepa mais poderosa, uma cepa pior, que contamina mais e que mata mais. Então é sinal que só o poder de Deus para resolver o problema. Então, com isso, ao invés de perder o controle ou ser dominado, queridos irmãos, pelo desespero, agonia ou qualquer outro sentimento destruidor, nós precisamos orar, precisamos buscar a face de Deus, precisamos nos esvaziar. A igreja precisa se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus, se encher do poder de Deus. Passamos o tempo que for, se não buscarmos a Deus, vamos continuar sofrendo as consequências das nossas atitudes. Enquanto o povo de Deus não se arrependeu, enquanto o povo de Deus não se derramou, enquanto o povo de Deus não reconheceu sua condição de pecador, eles continuaram sofrendo no Egito. Estamos sofrendo no Egito, estamos passando um momento de dificuldade. O Salmo 107
Versículo 28 a 30 diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade, e abriu, e uma brisa, e cerneou as ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. É porque eles oraram, é porque eles buscaram a face de Deus. Observe que na sua aflição eles clamaram ao Senhor. Será se temos clamado mesmo? Será se temos derramado mesmo? Será se temos buscado no Senhor? Às vezes não temos buscado como deveríamos buscar. Não há impossibilidade, queridos irmãos, em nossas vidas que o Senhor Deus não seja capaz de resolver. Não existe enfermidade que Deus não cure. Não existe peste que não seja repreendido pelo poder de Deus. Então, se eu creio nisso, se eu tenho certeza disso, e eu vejo que nós continuamos